Bom dia. João 3, a partir do versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ainda respondendo ali a Nicodemos, quando Nicodemos foi procurá-lo à noite. E agora Jesus dá ensinamento, falou, olha, assim como Moisés, porque Moisés mandou fazer uma serpente de metal, de bronze, para levantar-se. Porque no deserto ali o povo surgiu várias serpentes, estavam picando e estavam matando eles, exatamente em virtude dos pecados, das desobediências dele. Então ele foi diante do Senhor, ele e Arão clamaram. O Senhor falou, então tá, levante uma serpente. Todos que olharam para a serpente não morrerão, mesmo que sejam picados. Então Jesus está falando que ele iria ser crucificado, ele iria ser levantado. Assim também como quando foi levantada aquela serpente no deserto, simbolizava Jesus, porque todas aquelas pessoas que estavam sendo picadas ali pela serpente, eles eram salvos, não morriam. Da mesma forma, aconteceu também, Jesus também, todas as pessoas que olham para ele, nós temos que entender que não é somente olhar com os olhos, olhar é nós vivermos a palavra dele, olhar para o que ele nos fala, ele nos ensina e colocá-la em prática. Quando isso acontece, nós seremos salvos. Tem muitas pessoas que acham que somente pelo fato de citar o nome do Senhor, que é santo, acham que já estão salvos. Não, não é assim. Só voltando aqui para vocês entenderem o que Jesus está dizendo, no Antigo Testamento, lá no livro de Números, no capítulo 21, no versículo 4, fala a respeito dessa serpente. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus. Quando eu falo com vocês que a murmuração é coisa séria, murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando, por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados desse alimento miserável. O povo então começou a reclamar de Moisés, e como eu sempre falo, toda reclamação que nós fazemos é contra Deus. Porque isso está errado. As reclamações são contra Deus. E aqui eles ainda foram além, estavam reclamando do alimento, né? Que era conhecido como maná, que todos os dias o Senhor mandava para eles. Eles aqui chamaram o alimento de alimento miserável, porque eles queriam coisa melhor. Eles queriam pão, queriam coisa que não tinha. Então estão reclamando de Moisés, perderam a paciência. Aí o versículo 6 fala, então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Então Deus, o Senhor, enviou as serpentes para picar, diz que queimava de forma terrível,
E muitas pessoas morreram exatamente em virtude disso. Versículo 7 fala: o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrir nossas bocas para murmurar contra Deus e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele se afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Aí quando o povo viu, né, que Deus tinha enviado as serpentes, as cobras ali que estavam picando e eles morrendo, queimando aquele sofrimento, aí eles caíram na real, foram direto a Moisés, falou: não, ora, nós erramos, nós pecamos, nós falamos bobagem, nós murmuramos, intercede a Deus, nos perdoe para tirar essa serpente. Então Moisés voltou, então começou a orar, clamar, interceder a Deus por eles. E então se ordenou a Moisés, versículo 8, faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Então, Moisés clamando ali, Deus falou com ele: não, faz uma serpente de bronze, né? E coloca ela bem num lugar alto, de um poste aí. E todo aquele que for picado olhar para ela não vai morrer. Versículo 9, Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Então o que ocorre? O povo pecava, que foram pecados, desobediência, murmuração, reclamação. Eu sempre digo para vocês, gente, vamos parar de reclamar, porque toda reclamação é contra Deus. Ah, pastor, você não sabe como eu estou sofrendo, você não sabe como é minha vida. Para de reclamar. Aprenda a agradecer a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Vamos parar de murmuração. Porque, como nós vimos, não foi o diabo, não foi Deus que mandou as serpentes para picar o povo. Todos que estavam naquela murmuração foram picados. Aí o que acontece? Qual foi a salvação? Foi exatamente Deus agora trouxe o refrigério quando eles se arrependeram e colocou lá, então, trouxe mandou fazer uma serpente de bronze e colocar lá no alto. Então as pessoas que olhavam eram picados. Então, por que eram picados? Eram picados porque tinham reclamado, tinham murmurado, estavam no erro. Se não fosse assim, elas não teriam sido picadas. Porque nem todas foram picadas. As que não murmuraram não foram, as que não reclamaram não foram. Mas as que foram picadas. E assim que elas faziam, olhavam para a serpente de bronze e não morriam. Tinham vida. Assim também, nós, que no passado erramos, pecamos, ou mesmo agora erramos, nos arrependemos, nós temos que estar na hora de nós olharmos para Jesus. Olhar como? E diante dele pedir perdão. Nos arrependermos. Porque ele não nos deixará morrer. Hoje a morte é muito mais séria, que a morte eterna, é morte por toda a eternidade. É a morte espiritual. Então devemos olhar bem para Jesus. E não pense que é só olhar por causa, porque eu estou sofrendo agora, o Senhor vai me perdoar. Com certeza, se você se arrepender, ele perdoa. Mas não volte a errar, não volte a pecar, porque senão você vai ser destruído. Esse povo agora que o Senhor deu uma chance para eles, eles olharam para ele, naquele momento se arrependeram por medo. Mais à frente voltaram a errar. Mais à frente voltaram a desobedecer, e nós só sabemos da história que todos eles foram consumidos. Somente Josué e Caleb que entrou na terra prometida, porque o resto foram todos destruídos. Então, aquela serpente já simbolizava a Jesus. Então, Jesus agora está falando, olha, eu vou ser crucificado. É isso que Jesus está dizendo.
que ele está no versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, Jesus também foi levantado na cruz, nós sabemos disso também. E todos nós, quando olhamos para ele, não vamos perecer, mas teremos vida eterna, teremos a vida eterna. Se olharmos mesmo para ele, praticando a sua palavra, não é só olhar e falar que ele é bom, não, é vivendo a sua palavra. Versículo 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, né, o mundo de tal maneira, ele nos amou de tal maneira, um amor muito grande, ao ponto dele dar o seu único filho, o Filho unigênito, para vir sofrer, morrer em nosso lugar. Para que através disso, o que acontece? Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que nele crê. Eu vejo todo mundo falar, todo tipo de religião fala que crê em Deus. E não é normal, você pode ver, você vai no espiritismo, você vai na católica, espiritismo, vai na macumba, todos eles têm Bíblia. Só não praticam como deveriam. Essa aqui é a realidade. E crer. Não é porque eu creio, eu creio em Jesus. Não. Se você crer, você coloca em prática. Se você crer, você sabe que ele existe, que ele é real, que ele está vivo. Aí você pratica. Então, todas as pessoas que falam que creem em Jesus, eu acredito em Jesus, mas não vivem a prática da palavra, não vivem a prática do Evangelho de Jesus, não pode ter certeza que eles não acreditam, eles não creem no Senhor. Se eu creio, eu temo. Eu sei quem eu sou, então eu acredito. Então vou viver a palavra dele. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou padecer por toda a eternidade. Então é crer. Esse versículo é um dos mais repetidos, que as pessoas gostam de usar para evangelizar, mas para citar somente o amor. Não, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Ele amou-se, mas ele exige de nós obediência. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho unigênito. Para quem? Para quem? Para quem possa ser salvo. Todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê, pratica. Volto a insistir. Eu creio que isso aqui é uma caneta azul, eu vou usar ela para escrever. Mas se eu não creio que aqui é uma caneta, eu não vou pegar. Todo mundo pode falar, é uma caneta. Eu falo, realmente é uma caneta. Eu sei que é uma caneta, mas se eu precisar assinar um documento agora urgente, eu vou te meter a mão no bolso, pegar uma outra caneta, eu vou buscar em outro lugar, mas eu não vou pegar essa porque eu não tenho certeza que ela vai assinar, vai falhar ou não. Então, crer é você colocar em prática a palavra dele. Versículo 17. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus veio não foi para condenar o mundo já estava condenado. Todos nós já estávamos condenados. A condenação pairava sobre as nossas vidas. Éramos todos condenados. Ele veio para salvar. Não, Jesus veio para condenar. Não, negativo, ele veio para salvar. Já a condenação nós já tínhamos. Agora Deus enviou Jesus foi para trazer salvação. Para nos trazer vida. Mas então por que não salva todo mundo? Porque a maioria não aceita. Olha bem o que eu estou dizendo, a maioria. E somente a minoria, muito minoria mesmo, são poucos, como Jesus disse, serão salvos. A maioria não serão. A maioria serão condenados. Essa que é a realidade. É a triste realidade.
Ah, mas eu sou salvo porque eu frequento a igreja, eu já levantei a mão, falei que aceito Jesus. Não, você não fez nada. Se você não vive, se você não pratica o Evangelho de Jesus Cristo, é colocar em prática. Quem crê, coloca em prática. Aí será salvo. Só assim. As pessoas que lá no deserto foram picadas pela serpente, pelas cobras, as que acreditaram, podiam olhar ali para a serpente de bronze, para aquela cobra de bronze, que seriam salvas, que não morreriam, foram. Mas aquelas que não acreditaram, morreram. Se você acredita em Jesus, você vive a palavra dele. Se você não acredita, vai morrer. Não tem desculpas. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Quem crê, vive, pratica, vive de acordo com os mandamentos dele, de acordo com os preceitos dele, tem vida, vai ter vida eterna. Ah, pai, mas eu tenho dúvida, você já está condenado. Ah, eu não sei como é que é, você já está condenado. Quem crê, pratica. Se você não está praticando o Evangelho, não está vendo o Evangelho, pode ter certeza que você não crê e você já está condenado. Versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, Jesus veio, a palavra se revestiu de carne e veio ao mundo. E habitou entre nós. Mas a maioria não aceitaram, rejeitaram Jesus. Gostaram das trevas, como gostam das trevas. Pastor, mas que trevas é essa? Mentira é trevas, adultério é trevas, fornicação é trevas, desonestidade, maldade, engano, tudo que é contrário à palavra de Deus é trevas. Ah, pastor, mas é porque você sabe, a minha vida é assim. É trevas. É trevas. E vão padecer. Em trevas, escuridão, não sabe para onde vai, tudo cair no buraco. Vão padecer por toda a eternidade. Abandone as trevas, venha para a luz. Abandone o erro. Abandone o pecado. Abandone tudo que não presta e venha para Jesus. Então sofrer por toda a eternidade. Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram as más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. É uma treva. E quem vive no erro, no pecado, na mentira, no engano, na desonestidade, vive escondendo, não quer que seja revelado. Tem consciência disso. Luz, gente, eu tenho explicado muito, é conhecimento. Aqui eu estou lendo aqui agora a Bíblia, está claro, está muito bem. Por quê? Porque tem luz aqui para clarear. Se não estivesse, não conseguiria ver. Se não tivesse as luzes ligadas, seria trevas, seria escuridão. Então, luz mostra tudo. Mentira é trevas. Por que é mentira? A mentira esconde a verdade. A verdade é luz. Quando a verdade chega, clareia. Mostra que é mentira.
sim a todos os outros. Agora, quem vive em qualquer aspecto está em trevas. Você pode estar todo dia na igreja, todo dia lendo a Bíblia, todo dia orando, rezando, fazendo preces, fazendo qualquer coisa. Mas você está em trevas e vai padecer por toda a eternidade. A única solução é você abandonar o pecado, sair das trevas, sair da escuridão, vir para a luz, e então Jesus te salvará. O versículo 21 fala: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, ver claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Quem vive na luz faz tudo às claras, não existe mentira, não existe nada escondido. E tem orgulho das pessoas verem mesmo, porque sabe que é a verdade. O que nós temos que trabalhar sempre é com a verdade. Versículo 22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Aí depois de Jesus deu esse ensinamento, tudo mais, depois de ter respondido a Nicodemos e ter nos trazido ensinamento, Jesus então foi para a região da Judéia. E ali pregava e batizava. Não que ele batizava, Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos, tá? Jesus não batizou ninguém, não. Entenda isso. Jesus estava ali, estava assim abençoando, Jesus estava concordando, mas os discípulos que faziam este trabalho. Versículo 23. E João também estavam batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado. Então, antes é João Batista, tá? Fala que João Batista, não João, né, que foi usado para escrever esse livro aqui. Que é outro João, que nós estamos falando de João Batista. Ele também estava batizando ali, estava lá na região, na cidade, o nome nós vimos aqui agora, Enom, que é perto de Salim. Ele estava batizando, ainda não tinha sido preso. Ele vai ser preso depois, exatamente por ordem de Herodes, por ele condenar o divórcio, por ele condenar o recasamento. Foi preso e na prisão, infelizmente, ele não saiu, porque ele foi degolado a pedido da Herodias, a adúltera Herodias. Né? Versículo 25. Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, quer dizer, mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de que tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. Então, João está ali, de repente, os discípulos de João Batista, e ali junto com os judeus, ali discutindo, veio uma discussão, olha a questão de ciúme. Então vieram para falar com João Batista, falou: o mestre, né, se referindo a João Batista, falou: olha, aquele da qual você deu testemunho, falando, né, que era o Cordeiro de Deus e tudo mais, ele está lá do outro lado, que os discípulos deles estão batizando. Ou seja, estavam com ciúme, com inveja não, né? Eu sei, nós estamos batizando, mas ele também está lá com os discípulos dele, batizando as pessoas. Então, o que acontece? Versículo 27. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que ele tenha sido dada do céu. É isso aqui, gente, nós falamos isso aqui, isso aqui é muito amplo, porque eu vejo as pessoas, não, eu tive sorte, eu recebi isso, eu tive sorte porque eu trabalhei
trabalhei muito, ganhei meu dinheiro, eu comprei isso ou aquilo. Tudo que nós temos, que conseguimos, que podemos ter, é a vontade, a permissão do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Tá? É a vontade do Senhor. Eu tenho dito, nós estamos à frente desse ministério, esse ministério está aí já há alguns anos, porque é a vontade do Senhor, é a permissão dele, a hora que ele não quiser, acaba. Quem mantém esse ministério é o Senhor, eu vejo um milagre dele todos os dias, todos os meses eu falo, será, Senhor? E sempre, quando menos espera, aparece porta, ele abre portas e mantém. Tudo é ele. Ah, pastor, situação essa ou aquela. E eu tenho visto isto na vida das ovelhas. Da ação de Deus mesmo. Ah, pastor, não consegui falar. Você não conseguiu nada, quem conseguiu o Senhor. Isso é com os nossos familiares, com tudo. Tudo, 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 tudo que nós temos, que vem a nós, é vontade e permissão do Senhor. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Tudo. E não tem outra alternativa. Diz aqui, muito bem, João Batista respondeu, um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe seja dado do céu. Versículo 28. Vós mesmos sois testemunho do que vos disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve o ouve e alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha então o que João Batista explica. No versículo 28 eles já estão falando. Olha, vocês mesmos são testemunhas. Que eu disse desde o início, quando vieram perguntar, eu não sou Cristo, não. Eu não sou o Messias, não. Mas eu fui enviado como seu precursor. Eu fui enviado para preparar o seu caminho. Eu fui alertar sobre a sua vinda. Eu, em nenhum momento, eu disse que eu era o Cristo. E no 29 ele falando que tem a noiva, é o noivo. O amigo do noivo que ele serve, o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Quem tem a noiva é o noivo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. João Batista falou, não, eu sou amigo do noivo. A minha alegria, mas a minha satisfação já se cumpriu. Vendo Jesus, sendo amigo dele, já se cumpriu em mim. Ele que é o noivo. A noiva, a igreja pertence a ele, não é a mim. O povo, a igreja é dele. João respondendo aos seus discípulos. E ele, no versículo 30, ele continua, falou, e é necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça cada vez mais e eu diminua. E assim é. Ele diminui, ele acabou depois morrendo e Jesus é o maior para toda a eternidade. E ele fala, continua no 31, quem vem nas alturas está acima de todos. Jesus veio do alto. Aquele que vem da terra é terrestre, fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. João Batista veio da terra, ele é daqui. Teve um nascimento normal, é o pai, a mãe dele, tudo normal. Jesus não. Jesus veio do alto, de Deus, Filho de Deus. Aquele que vem do alto, aquele que vem das alturas, está acima de todos, com certeza. Ele está acima de todos nós. Aquele que vem da terra, João Batista veio da terra,
É terrestre, fala da terra. Quem vê do céu está acima de todos. Versículo 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele fala do que ele viu, ele fala do que ele tem visto, ele fala do que ele tem ouvido, mas ninguém acredita. Jesus continua falando até hoje para nós e muitos nós não acreditamos. Jesus fala o tempo todo com nós. Ele fala, por exemplo, olha gente, casou, vocês casam só uma vez, não pode casar 2 vezes não. É pecado, vocês não terão salvação se assim proceder. Mas a maioria não quer ouvir. Olha, adultério é pecado. O povo não quer ouvir. Tudo isso Jesus está nos falando. Abandona o pecado. Nós não ouvimos. Que tem visto, ninguém aceita o testemunho. Versículo 33. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Aquele que aceita a palavra de Jesus sabe que Deus é verdadeiro. Porque, versículo 34, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. Aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que é enviado de Deus, fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito dele por limitações, não. Sou homem de Deus, mas eu estou falando bobagem, estou falando mentira. Não, na conversa. Quem é enviado pelo Senhor tem que falar a palavra dele. Nós estamos vendo muita gente falando que é enviado por Deus, mas está falando em comércio, ganhar dinheiro e ficar rico, está dando dinheiro ali, que não são palavras do Senhor. Então presta atenção. Jesus falava do quê? De Deus, do reino de Deus, porque ele foi enviado pelo Pai. Deus não dá o Espírito dele por limitações. Já não dá o meu Espírito que você tem só até aqui, só para fazer isso aqui, só para aquilo, só para falar isso. Não. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. O Espírito por completo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Deus entregou tudo nas mãos de Jesus. O 36 fala, versículo 36, quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Se você acredita em Jesus, se você pratica, vive o Evangelho de Jesus, você tem a vida eterna. Mas se você não faz assim, só fala que crê, mas continua no erro, pecado, é mentira, você não conhece a Cristo. E o que está sobre sua vida? A ira de Deus. Você não conhece a ira de Deus? Vai analisar. Depois você lê Romanos 1, saber que a ira está sobre a sua vida. Mude, converta, creia. Então pratique o Evangelho. Ok? Nós lemos hoje o capítulo 3 do Evangelho de João. Nós concluímos a leitura. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 4. Amanhã daremos continuidade a partir do capítulo 4 do Evangelho de João. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.